Vamos falar agora das lavouras de soja mato-grossense e como é que está a negociação por parte do sojicultor do estado do Mato Grosso. Para falar a respeito deste assunto, nós conversamos agora com Hernani Klein, que participa ao vivo conosco pela internet. Hernani que está lá em Sinop e conversa com a gente aqui ao vivo no Agricultura BR. Hernani, obrigado pela sua participação. E antes de falar propriamente de mercado, eu quero saber de você como que você tem visto o desenvolvimento dessa lavoura do estado do Mato Grosso, que tem uma expectativa de safra recorde, mas que tem chovido muito. E isso pode mexer com a umidade da soja, consequentemente com qualidade também. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, boa tarde, obrigado pela oportunidade. As lavouras, elas vêm se desenvolvendo de uma forma bastante satisfatória, né? A gente tem visto perfis de lavoura muito expressivo em termos de produtividade, em termos de enchimento de grão, e a dificuldade que nós estamos tendo agora nesse momento é justamente essa questão que se aproxima o momento da colheita e a questão climática, né? Semana passada praticamente não houve colheita, algumas coisas bem pontuais que conseguiram colher em virtude do excesso de umidade, excesso de chuva. Esse final de semana nós já tivemos ontem, por exemplo, ontem à tarde, uma colheita de uma forma um pouco mais abrangente nos talhões que estão prontos para serem retirados agora. Existe essa preocupação, né, com relação à sequência da semana, do que vem pela frente em termos de previsões, se mantém essa chuva, se de repente o tempo abre para colher o que está pronto, e sempre fica essa expectativa, né, nesse momento bastante delicado, se continuar assim, esse tempo úmido que o produtor não conseguir tirar o que já está pronto da lavoura, começam os problemas em termos de qualidade, né? E isso pode ser que traga algum impacto final em termos de resultado da produção. Mas, a princípio, Fabiano, é uma safra que mostra que realmente a gente possa ter aí uma safra muito boa em termos de resultado final de produção. Klein, em relação agora à comercialização dessa grande safra do estado de Mato Grosso, como é que o produtor mato-grossense tem se posicionado em relação às vendas antecipadas? Nós tivemos um momento interessante quando nós estávamos com a soja em Chicago em alta, logo depois que o Departamento de Agricultura norte-americano fez cortes estratégicos, ali fortes inclusive, nos estoques norte-americanos, dólar alto e prêmio, ainda que não seja positivo, vinha bastante interessante. O produtor conseguiu aproveitar para fazer vendas? Sim, Fabiano, hoje os órgãos, né, indicam aí em termos de 45% a 48% da safra 24-25 no estado do Mato Grosso já posicionada no mercado. Bastante volumes que ainda a gente sabe que voltam para o mercado, que foram os barter, que foram feitos com as revendas, né, para adquirir os insumos, e isso ainda pode ser que volte para o mercado para comercializar. Mas comprometido ainda, o mercado fala em 45%, 48% da safra. Esses últimos momentos de mercado, o produtor acabou aproveitando, né, essa questão do relatório, o último relatório de USDA que trouxe esses cortes e oportunizou o produtor a fazer novas vendas. A questão de quem tem agora, nesse momento, soja disponível também, a procura está sendo grande por parte das tradings, em virtude até de não estar correndo bem a colheita, né? Então, oferta reduzida é uma oportunidade para o produtor que tenha condições de vender, mas para a safra, vamos dizer assim, mercado um pouco mais longo, nos meses aí de embarque, março, abril, o produtor ele aproveitou sim esses momentos de alta e se posicionou e fez as vendas proporcionais a esses vencimentos. Bem cadenciado, o produtor tem sido bastante cauteloso com relação às vendas, mas ele tem aproveitado esses momentos tanto de câmbio quanto de mercado e realizado de uma forma parcelada, mas feito as vendas sim.
Muito bem, Klein. Klein, e agora falando a respeito das questões que são relacionadas a mercado, hoje cedo, por exemplo, nessa segunda-feira, o relatório Focus continuou mostrando um cenário complicado para a economia brasileira, com a taxa de inflação subindo, né, subindo mais ainda, subindo forte, com uma tendência ao dólar fechar na casa de R$ 6, mas com esse dólar tendo picos que tem variado. Relacionado àquilo que nós temos de negociação de soja em Chicago e Mato Grosso, que começa a ter uma colheita mais expressiva, começa a colher de fato esta safra, como é que isso pode mexer com os preços da oleaginosa no seu entendimento? Fabiano, nesse momento, né, quando a gente olha em termos de cotação em Chicago e a questão do prêmio, né, dos prêmios nos portos aí que estão do lado negativo nesse momento, a questão do câmbio é o que ela, na verdade, impacta mais diretamente na formação do preço final aqui para o produtor, principalmente para nós, né, quando você faz a conversão do dólar para real, e posiciona esse preço aqui no campo. Então, eu vejo que esse cenário continuando, né, esse câmbio acima dos 6, de 6 acima, ele vai dar bastante oportunidade para o produtor, mesmo, né, como você falou, com os prêmios do lado negativo, mas pela demanda que vem, principalmente nessa soja do curto prazo. Soja disponível, soja balança, como a gente fala, que o produtor vai colhendo, vai vendendo seus volumes que precisa. Eu acredito que nesse cenário ainda vai dar essas oportunidades para o produtor vender, principalmente no curto prazo. A demanda ela vai se sobrepor a esses fatores do mercado, né, como o básico do mercado, e vai acabar descolando o mercado, principalmente o mercado interno, com relação à exportação, e vai dar oportunidade ao produtor de fazer as suas vendas. Hernani, para encerrarmos em relação a esse mercado de soja, um dos fatores que sempre traz impacto ao custo de produção está ligado à logística. Nós estamos com uma expressiva chuva sobre o estado do Mato Grosso, também sobre o norte do país, exatamente sobre a saída dos portos do Arco Norte, e temos também o fator de conseguir armazenar essa oleaginosa. Como é que estão os armazéns em relação à disposição de espaço para essa soja do estado do Mato Grosso e como é que estão as expectativas de custos de frete neste momento para esse sojicultor? Exato, Fabiano. Esse é um fator bastante importante, né? Quando a gente olha para essa questão da logística, o que a gente tem conversado com os players do mercado na região aqui, eles têm programa realizado para, vamos dizer assim, encher os armazéns, né? Agora um pouco mais lento ainda o movimento, justamente por esse atraso da colheita, mas é um ponto de bastante atenção, porque daqui a pouco começa a firmar a colheita, o recebimento começa a ser bastante expressivo nos armazéns, né? E a expectativa é que, a depender do que vem pela frente, em termos de umidade de safra, que se for uma safra um pouco mais seca, beleza, flui o fluxo, né? E se for uma safra um pouco mais úmida, dificulta bastante a questão da secagem, e isso pode demorar um pouco mais para dar fluxo de vazão para essa safra. Com relação à questão da demanda para os portos também, a gente tem visto que as trades têm o programa de fevereiro já todo tomado, aguardando somente ter produto disponível para fazer o escoamento. Hoje as novas compras elas estão bastante concentradas na logística de abril em diante, né? A gente tem visto as trades mostrar preço principalmente de abril, embarque abril, pagamento maio. Então, no pico de safra, agora que começa essa movimentação, na verdade, o frete já vai ser realizado pelo que foi travado para esses meses, né? Mas a gente tem conversado com o pessoal das transportadoras, possivelmente a gente vai ver aí
um aumento em relação ao frete que está sendo praticado hoje, no que começar a dar fluxo e demanda por logística nesse ciclo aí de fevereiro e março.